Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 28 de outubro, terça-feira, festa de Santo Simão e São Judas Tadeu. Simão, chamado Zelote por São Lucas, talvez porque era militante no grupo anti-romano dos Zelotes, e por Mateus e Marcos é chamado Cananeu. E Judas, chamado também Tadeu, ou Judas de Tiago, na última ceia, dirigiu a Jesus a pergunta: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu que a autêntica manifestação de Deus está reservada a quem ama e observa a sua palavra. Uma carta do Novo Testamento leva o nome de Judas Tadeu. A festa deles, no dia de 28 de outubro, é já lembrada desde o século VI. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Celebrar a festa dos apóstolos é rezar os fundamentos de nossa fé apostólica. Os apóstolos foram pessoas que, chamadas diretamente pelo Mestre Jesus, conviveram com ele, ouviram seus ensinamentos, presenciaram seus milagres e de coração generoso se colocaram no caminho de conversão e proximidade com o Senhor. Depois fizeram a mensagem evangélica ecoar até os confins da terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Por meio da fé, como nos afirma a carta aos Efésios, fomos integrados em um edifício espiritual que tem como alicerce os profetas e os discípulos, como pedra firme e principal, o próprio Cristo. E o Evangelho fala da vocação do grupo dos 12. Vemos Jesus, antes da escolha dos discípulos, indo à montanha para rezar e passando a noite toda em oração a Deus. Fundado sob o alicerce dos apóstolos, nasce o novo povo de Deus que antes estava assentado sob a herança das 12 tribos de Israel. Peçamos neste dia que São Simão e São Judas sejam nossos grandes intercessores junto a Jesus, o Filho de Deus. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.